Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Estamos iniciando esse programa nesta noite, um programa muito especial. Já aproveito agora para fazer os meus pedidos iniciais para que você se inscreva no canal da igreja, compartilhe nas redes sociais, lembra lá, né? A setinha para o lado, clica, já coloca lá nos grupos do WhatsApp, para que a palavra de Deus possa ter um alcance maior através das redes sociais, das mídias sociais, tá bom? E o programa de hoje está super especial. A gente trouxe aqui uma amiga querida para tratar de um assunto muito importante. Eu creio que nesse tempo de programa, já faz um tempinho que a gente não aborda esse tema aqui. Então hoje vai ser muito especial. Já pega papel e caneta que a gente tem uma série de perguntas para a nossa convidada e vai ser muito bom se Deus quiser. Jamais sem delongas, vou apresentar minha querida amiga que ontem foi aniversário dela. Ó. Você que está aí no chat já pode aproveitar para parabenizar nossa querida irmã. Ela é uma irmã em Cristo, amiga, e também é minha xará. Está conosco nessa noite a querida missionária Tatiana Shirley. É um prazer recebê-la, querida. É um prazer estar aqui, Tati. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém. E o tema de hoje é maravilhoso. Tem tudo a ver com ela e com toda a missão que o Senhor já designou para ela. O tema de hoje é a família e a vocação missionária. Você que está nos assistindo agora, que tem o desejo, que seu coração arde por missões, todos nós somos chamados a missões, então o programa de hoje vai trazer grandes ensinamentos. Já iremos agora iniciar fazendo uma oração, logo em sequência iremos ouvir um louvor e já iniciaremos aí o estudo bíblico da noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, através, Pai, desta programação, onde nós temos, ó Deus, o objetivo de aprender da Tua Palavra, adquirir conhecimento para nós, para toda a nossa família, para a Tua Igreja, Senhor. Que esta mensagem possa alcançar, Deus, a todos aqueles que necessitam ouvir a Tua Palavra, Pai. Obrigada, Deus, pela liderança da nossa igreja, pelo pessoal da mídia, todos aqueles que fazem esse programa, Senhor. Te adoramos, te engrandecemos, esteja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ouvir um louvor e na volta nós já começaremos o nosso bate-papo aqui com nossa querida amiga, irmã Tati. Vamos a esse louvor agora, em nome de Jesus. Renuevas mis
mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Estamos de volta com o programa Bíblia Família e o tema de hoje é a família e a vocação missionária. Então, um tema muito importante. A gente quer ler aqui um texto antes de começar aí a série de perguntas para nossa querida irmã Tati. Ela que é minha xará, então quando a gente fala Tati, a irmã Tatiana está aqui nesta noite. Antes de começar as perguntas, a gente quer ler, você pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Então, você pode acompanhar essa leitura aí. E eu já recomendo, né, que você pegue aí papel e caneta para começar a anotar as referências bíblicas que estarão sendo faladas aqui, porque depois você pode aí dando continuidade ao estudo também na sua casa, na sua família, tá bom? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus pela sua palavra. E a primeira pergunta, irmã Tati, que a gente já quer fazer: na Bíblia, chamado é diferente de vocação? Na verdade, na Bíblia, chamado e vocação são termos similares. Ele vem do grego kaleo, e que indica chamar ou convocar. Então, na palavra de Deus, todos os discípulos, eles são chamados ou convocados para o seguirem. E no Novo Testamento, a gente vê que Deus chama com muitos propósitos, não é? E se vocês puderem abrir suas Bíblias, por exemplo, ou poder anotar pelo menos, por exemplo, a gente vê que Deus chama para a salvação, 1 de Pedro 1:10, ele chama para a liberdade em Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, e para sermos de Jesus, em Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26. Ele nos chama também para a ceia, as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19 e 19. Então, todo chamado se dá segundo um propósito. Romanos 8 e 28. E somos encorajados a permanecer firmes em Cristo e andar de forma digna da nossa vocação e também viver essa vocação junto com outros igualmente chamados para Cristo. Glória a Deus. Você viu aí vários textos, né? Depois a gente pode, você pode pedir que a gente vai colocando ali também, tá bom? Mas Tati já falou aí sobre vários propósitos para que Deus nos chama, né? Para a salvação, para a liberdade, para sermos de Jesus Cristo, para a ceia das bodas do Cordeiro. Então esses são pelo menos alguns, né, dos chamados de Deus para a nossa vida.
E a gente vai andando aqui porque a gente tem uma série de perguntas, são muitas perguntas que você também pode ir tirando as suas dúvidas e anotando aí. O chamado de Deus não é uma prerrogativa, então, só do Novo Testamento? Não. Quando a gente observa a Bíblia, na verdade, a gente vai ver que Deus, ele chamou o povo com um propósito. Então, quando a gente vê em Gênesis, a gente vai ver que Deus chamou Abraão. E chamou Abraão para ser bênção para todas as pessoas da terra, para todas as famílias da terra. Então, Deus, ele sempre teve uma preocupação, né? Gênesis capítulo 2, versículo 2. Em Salmos, a gente vê muito também o salmista, ele falando de anunciar a glória de Deus entre as nações. Em Isaías, fala muito também sobre proclamar a glória de Deus. Então, não é só no Novo Testamento que a gente ouve falar de anunciar, de fazer missões, na verdade, não é? Deus tinha esse propósito desde o Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente fica muito apegado ali só ao Novo Testamento. Não, foi depois que Jesus veio, e veio o chamamento, mas na verdade já vem lá desde o Antigo Testamento. E a finalidade do chamado, quando Deus chamou, né? A origem do chamado, às vezes a pessoa não, mas quem chama é quem? É a igreja? Quem chama é alguém? É algum homem que chama você para fazer alguma coisa? Não, a origem do chamado é Deus. Não é? Tati acabou de ler aqui em 1 de Pedro 12:9, e é Deus quem chama. Pedro deixa bem claro, né, que é um chamado para a igreja de Cristo. Vós sois geração eleita. Sim. Então, ele está falando para a igreja. Então, nós estamos em Cristo que nos chamou. Então, nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse é o propósito, né? Nós somos redimidos para isso, né? Um dia só a obra expiatória de Cristo, né? Somos a geração eleita, a nação santa. Para quê? Para proclamar, né, as virtudes de Cristo, nessa versão aqui que diz assim: então, se somos redimidos, todos os que são redimidos em Cristo são vocacionados? Na verdade, a igreja toda é chamada. Sim. Então, todos são vocacionados, todos são convocados para a salvação, para a santidade, para a comunhão e para a missão. Esse é um chamamento geral. Exatamente. Geral. Então, isso é um chamamento geral para todos, para toda a igreja. Então, Deus não nos criou de uma forma aleatória. A gente não é para estar aí sem fazer nada, aleatoriamente, ou sem propósitos, sem saber o que vai fazer, mas o que é que eu vou fazer da minha vida? Deus nos chamou, nós somos salvos em Cristo, não é? E somos salvos para quê? Para ser sal e luz do mundo. Glória a Deus. Então, tá aí, o chamamento geral, então, para salvação, comunhão e para missão, ela é para todos. Então, respondido aí é que os redimidos são vocacionados ou são chamados aí para a salvação, santidade, comunhão e missão. Tá vendo como é grande, né? É amplo, né? A nossa vocação, o nosso chamamento, às vezes não é pessoal apenas, né? A gente vai ver depois que tem o chamamento pessoal, mas é também uma missão geral. Então, às vezes, não é para mim, não, é para todos. É para todos, é para toda a igreja. É para toda a igreja. E quando a gente vê isso, Tati, a gente pode ver que tem 3 convocações, assim, bem claras de Cristo à igreja, que é amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Muito então, bom. Olha aí, a Trindade também. A Trindade. Né? Olha que legal, né? Então, as 3 mais enfáticas, mais superiores, diríamos assim, né? Amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Então, exatamente. Isso é para todos. Exatamente. Todos é propósito da igreja, é a missão da igreja. A missão da igreja. Mais uma pergunta, Tati. Vou te fazendo pergunta aí, viu? Vocês estão anotando a resposta dela aí depois, ó, não sabia, tá? É só anotar. É um aprendizado muito legal. Eu já estou com as minhas colinhas aqui e a gente pode ir moendo depois, né? E aprendendo ainda mais, ampliando o estudo. Né? A gente traz aqui, um tempo é curto, então a gente traz uma temática mais no nível geral, mas depois você e sua família podem ampliar esse estudo, né? Porque toda a família aí, ela está sendo chamada mesmo pela obra missionária, né, da igreja. Qual o sinal de que Deus tem um propósito ou vocação para cada vida? Então, o primeiro sinal é que Cristo nos redimiu. Então, se você é redimido em Cristo Jesus, você já tem uma vocação. Você já pode servir a Deus. Quem ama,
e segue a Cristo, ele é vocacionado. Não é? Ele é vocacionado para os propósitos de Deus. Se você nasceu em Cristo, então você tem um propósito. Qual é o propósito que Deus deu para nós? Foi o propósito de servi-lo. Ser sal, como eu já falei ainda agora, né? Ser sal e luz do mundo. Esse é o nosso propósito. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me dizem, mas a evangelização, e tem plantar igrejas, encorajamento dos crentes, serviço social e ensino da palavra, isso às vezes está, até as pessoas assim, isso é responsabilidade lá do dirigente da congregação, é da missionária, né? É de quem está lá dentro da igreja, mas que é líder de alguma coisa, e na verdade não é. Não é? Deus chamou a igreja como um todo, então não uma tarefa é só do dirigente, só do pastor, só do missionário, exatamente, só da liderança. É uma tarefa de todos. Se você é discípulo de Cristo, se você aceitou Cristo como Salvador, então você é vocacionado para fazer missões, para evangelizar, para fazer a obra social da igreja. Não é só alguns, mas são todos que têm essa tarefa. Então, se você é discípulo de Cristo, você já está convocado agora. Se você não sabia, a partir de agora já sabe, né? Está sendo convocado a servir com tudo que você é e com tudo que você tem. Suas forças, suas competências, o que Deus lhe deu, isso é para ser usado no serviço do Mestre. Glória a Deus. Então, tá aí. Os sinais foram bem explicados, né? Você é redimido, você ama Cristo, então você vai servi-lo. E a gente, é muito interessante falar nessa área do chamamento e dos sinais, né? A gente escuta, mas Deus ainda não me chamou. Ainda não fui tocado para essa área missionária. Deixa isso para Tati, que é missionária. Não, mas a gente está vendo aqui hoje muito claramente que isso é para todos, aqueles que foram redimidos em Cristo, salvos em Cristo. O propósito é esse. E muito interessante você disse sobre, olha quanto trabalho a gente tem na igreja. A gente tem serviço social, a gente tem ensino da palavra, a gente tem os trabalhos da igreja, os trabalhos fora da igreja, o evangelismo, grupos familiares, grupo infantil. Que hoje, esse ano, né, 2023, os grupos familiares aqui da nossa igreja está completando 40 anos. Então, assim, um belo trabalho, muito perseverante, muito sólido, né? Feito, então, para quem foi chamado, para todos. E outra coisa é que, por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu não fui vocacionado, eu não fui chamado para fazer missões lá fora. Não, você faz missões onde você está. Sim. Na sua escola, no seu trabalho, na universidade. Você pode fazer missões. É interessante que, por exemplo, a rede de amigos que eu tenho, apesar que a gente tem amigos em comuns dentro da igreja, mas no bairro de Tati, sim, ela tem aqueles contatos ali que ela pode fazer missões ali. Eu posso fazer no meu bairro. Então, cada um de nós pode fazer sim a obra missionária em meio de amigos diferentes. Um está, sei lá, fazendo serviço social, sim, na universidade, outro está fazendo matemática. E se todos são sal e luz, então, olha só, a gente já teria ganhado o mundo inteiro para Cristo, né? Eu acho interessante, a irmã Giovana, a gente fala muito sobre isso, né? Ela diz, defina o seu campo missionário. Depois a gente vai falar sobre locais e missões sobre isso, eu vou fazer essas perguntas, mas a priori agora a gente ouve muito ela dizer, os grupos familiares, por exemplo, ela diz, você pode definir 3 ruas, a sua e mais 3 à frente ou 3 para trás. Não, esse aqui é o meu campo missionário. Então aqui, por mais que a gente esteja trabalhando com o evangelismo na igreja, em torno da igreja, mas a gente também pode ser um missionário em torno da nossa casa. E os grupos familiares exatamente têm esse trabalho, vai para os lares, né, ensinar a palavra de Jesus, exatamente, e levar o amor de Cristo. Esse é o nosso chamamento, a nossa missão. E assim, até pela minha experiência pessoal, eu digo que quando você começa a ter esse desejo de levar a palavra de Cristo aonde você estiver, né? Eu tive uma experiência há pouco, estávamos comprando uns materiais e um dos irmãos da nossa igreja foi lá, né, com o carro aberto para pegar esse material e veio um mendigo, né? E ele foi pedindo dinheiro, enfim, aí a gente falou, né, que não teria, enfim, fizemos ali aquela... E no final ele disse, olha, a gente não tem, mas Jesus, ele tem vida para você. E começou a falar do amor de Jesus ali, e aquilo eu fiquei parada observando, porque a gente estava assim, naquele aperreio, né, resolvendo as coisas. E de repente parou um minuto e falou do amor de Cristo para aquela vida. Então, assim,
Isso é parte da nossa missão, Exatamente. Né? Levar o amor onde de Cristo. está, não é? A trajetória da vida de cada um, na nossa trajetória, enquanto a gente está vivendo, Deus quer que a gente sirva a Ele. Exatamente. Não importa onde seja, se é no bairro, se é no outro lado, em outro bairro, mas que rua. você do outro lado da rua ou lá do outro lado do nosso continente. Mas que nós façamos, não é? Façamos o que Deus nos mandou fazer. Muito que é bom. anunciar a palavra. Glória a Deus. Tati, na busca pelo entendimento da vocação, especialmente no contexto missionário, somos levados a pensar em lugares, né? Quando pensa em missões, a gente já logo, a mente viaja pelo mundo, né? E é comum se perguntar, né, a um vocacionado, para onde Deus o chamou? Então, isso é interessante, porque às vezes as pessoas assim, eu tenho um chamado, isso é uma experiência pessoal minha, sim, inclusive, né? Sim. Que quando eu era adolescente, então eu sempre pensei, Deus me chamou para a África. Né? Então, continuo tendo o mesmo amor pela África, pelo continente africano, por países específicos, sempre oro. Mas eu pensava, tinha nítida impressão que era, né, na minha cabeça era para a África. Né, para o continente africano, em um país do continente africano. Mas não foi essa a direção que Deus deu ao nosso pastor. Sim. E através do nosso pastor, a minha vida foi direcionada para o Peru. Olha que legal. Né? Então, fui para o Peru pensando na experiência era de 2 anos, passei 15 anos. Uau! Né? E agora estou no Brasil. Mas aí, deixou de ser missionária ou... Mas acabou a missão? Exatamente, acabou a missão? Não acabou. Porque o chamado de Deus, ele não é geográfico. Ah, que legal. Né? O chamado de Deus é para a gente servir Ele. Então, no andar, ou seja... à medida que a gente vai caminhando com Deus, Ele vai dirigindo os nossos passos para onde quer que a gente esteja. Mas, claro que tem casos e casos. Existem pessoas que têm um chamado para tal lugar, Deus mostra, não é? E aí essa pessoa passa o resto da vida em um país. Né? Mas nem sempre acontece isso. Muitos missionários, eles vão para a África, depois voltam para o Brasil, ficam na igreja, depois vão para os povos ribeirinhos, vão trabalhar com nativos, com indígenas. Então, o chamado de Deus, ele é muito amplo, mas ele não é geográfico. Não é geográfico. É interessante que a gente estava conversando aqui antes sobre também se preparar, né? Muitas das vezes, você, por exemplo, né? Eu conheço a Tati, né? Aqui na igreja, a gente tem uma amizade. Eu acho interessante que eu até brinco com ela, onde é que você arruma tempo para fazer tanta coisa? Porque ela estuda vários outros idiomas, ela está sempre procurando sobre cultura mesmo, estando no Brasil, mas o dia que o Senhor chamar ela de volta para fronteiras, né, atravessar as fronteiras, então o fato também de estar preparado. Se arde no coração o desejo missionário, essa pessoa também tem que buscar essa preparação, né? Sim, isso é muito importante. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus me chamou, mas aí fica de braços cruzados. Então, se você tem convicção que Deus te chamou e se você tem convicção que é para fora do Brasil, então aprende, começa já a aprender. Se é jovem, né, começa a aprender aí. Procura uma escola de idiomas e hoje em dia a gente tem internet com online, tantos cursos, né? Fazer curso online de inglês, de espanhol. Uma profissão também, tem uma profissão, a gente indica muito que se prepare, chegue no campo missionário com uma profissão. A gente vê hoje em dia que os países eles estão se fechando muito para o evangelho. Então futuramente, quem sabe, a gente não vai poder entrar como missionário, dizer, não, eu sou um missionário e vou anunciar a palavra de Deus. E hoje a gente até tem, né? A gente está orando, inclusive, por os 50 países mais perseguidos do mundo. E nesses países, os missionários eles não entram como missionários, eles entram com alguma profissão ou médico, ou enfermeiro, ou pedagogo, mas ele entra com a educação física, não é? Chega lá, entra com a profissão e através da profissão dele, ele faz amizade e começa a falar de Jesus. Então é importante que você tenha, se você tem um chamado, você tem convicção disso, então se prepare. Se prepare, estude. Estude, Cis. Eu estava até conversando com a Tati sobre essa questão da preparação, né? Eu fiz parte de uma igreja em Minas Gerais, na época que meu esposo trabalhava lá, e o pastor de lá era um pastor missionário que tinha passado mais de 15 anos em Guiné-Bissau. Ele voltou porque a filha adoeceu, ele teve que vir embora. E muito interessante ele falar sobre a alimentação, né? Porque ele disse, por exemplo, a gente no Brasil é acostumado a comer muito, né? E lá não se come tanto. Então,
ele antes de ser enviado, a família se prepararam, começaram a reduzir a quantidade de comida e tudo. Então, quando eles foram para lá, sofreram menos, né, no corpo físico, porque já estavam se organizando para isso. Ou seja, se você sabe que vai para um país da América Latina, já começa a pesquisar, porque aí você tem que saber como funciona a ideologia do povo, como é a cultura do povo. Claro que quando chegar no campo vai ter o choque transcultural, com certeza, sempre vai. Com certeza. Mas você pelo menos vai chegar preparado para isso. O pior é você não chegar preparado e sofrer. Verdade. Não, mas eu não sei que língua o povo fala, eu não sei como o povo se veste, eu não sei como que a igreja lá é, se tiver igreja. Não é? Se não tiver, como é que eu vou conseguir implantar o evangelho? Exatamente, né? Se preparar para isso. Como eu vou aprender o idioma, não é? Se for um idioma que não é ensinado em escolas de idiomas. Então tem que existir um preparo. Sim ou sim, sem falar, a gente está falando mais de um preparo, vamos dizer assim... específico, né? Específico, mas não esquecer da Bíblia. Que seria a primeira, é o manual, né? Exatamente, seria o primeiro. A gente não falou, mas é porque é o básico, né? Se você tem um chamado, se você quer servir a Deus, mais especificamente, então faça um curso teológico. A gente tem os TEADs. Sim, na nossa igreja nós temos seminários TEADs. Inclusive eu sou uma estudante lá e é maravilhoso como a gente, assim, o Senhor, através do ensinamento da sua palavra, através dos professores, enriquece o nosso conhecimento. Você que é aqui de Santa Rita também é convidado a conhecer. Entra lá no Instagram, Seminários TEADs, ou pode procurar também no site da igreja, também vai ter lá. Você que tem desejo, não só por missões transculturais para fora do país, mas aqui mesmo, até para você hoje evangelizar. As pessoas estão num nível de conhecimento mais Exatamente. alto, né? Então, até para você levar a palavra de Deus na sua rua, é muito importante que esteja preparado biblicamente. E eu sempre digo isso aqui, buscar nas fontes corretas, né? Exatamente. Então, se existe um seminário sério na cidade que se você não é daqui, mora em outra cidade, procure. Mas o importante é que se dedique mesmo ao estudo da palavra para levar a palavra às pessoas, para quando fazer uma pergunta não ficar passar vergonha. Esse seria o ideal. É verdade. E outra coisa que eu até queria falar é que se você foi chamado por Deus para um ministério específico, mas você ainda não sabe onde vai estar, onde vai atuar, não fique desesperado não, que Deus vai mostrar na caminhada. Verdade. Deus vai mostrando, Deus vai dirigir os seus passos, Deus vai dirigir os passos do seu líder também, para que ele veja o potencial, não é? Que você possa estar fazendo alguma coisa também para ser notado, para ver que você faz, né? Que está interessado em fazer missões, trabalhar no campo. A gente tem aqui na igreja, como o Tati já falou, tem grupo familiar, né? Tem grupo infantil, tem DEPIM, departamento infantil, tem o departamento de jovens. Então, olha, o que não falta é trabalho. Onde você chegar para se oferecer, mas assim, tá precisando de uma ajudinha, com certeza a gente vai dizer que tá. Isso é muito interessante que você falou, Tati, porque muitas das vezes as pessoas ficam esperando ser chamado, né? Exatamente. Ah, não, mas eu vou esperar que o líder me chame, que ele precise de mim. Não, nós já vimos aqui hoje, já aprendemos que todos fomos chamados, todos temos a vocação, já dada pela palavra de Deus, então agora basta querer, né? Exatamente. Ou o seu líder da sua congregação, da igreja onde você congrega, sendo aqui ou fora, mas que você se disponha mesmo a servir a Cristo no trabalho, né? Exatamente. Muito bom. A gente vai dar uma pausa agora para um louvor, dá tempo para a nossa missionária beber uma água e na volta a gente já retorna com mais perguntas. Vamos agora ouvir este louvor em nome de Jesus. A tua luz aqueceu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força. Eu prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu
aqueceu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças, eu prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda honra, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda honra, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, preciso de ti. Estamos de volta com o programa Bíblia Família e o programa de hoje está super especial. A gente tem aprendido muita coisa boa que serve pra gente como cristão, né, Tati? É um ensinamento, não é específico para um ou para outro, para uma classe, né? É um ensinamento que serve para todos aqueles que foram chamados e redimidos por Cristo. Então a gente vai continuar aqui com as perguntas. Tati, a gente pode observar que a palavra de Deus está repleta de ênfases transculturais, motivadas pelo desejo de Deus em ser conhecido e adorado por todos os povos da terra. Então, você pode comentar sobre esse desejo de Deus aí, das missões transculturais? Sim, então é muito importante que a gente entenda a relação entre os propósitos de Deus e o envio missionário. Por exemplo, em Salmo, capítulo 96, versículo 3, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Na inauguração do templo, no templo, né, de Salomão, quando ele construiu, e aí ele foi fazer aquela oração, ele faz uma oração missionária. E ele roga ao Senhor para ouvir os estrangeiros que vierem de terras remotas, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então Deus, ele tem uma preocupação muito grande com missões transculturais, não é só missões urbanas. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu faço missões, a igreja faz missões. Deus quer no âmbito geral.
Não é que a igreja faça missões no âmbito geral, em todos os lugares, ao mesmo tempo, Sim. na verdade. Então, Salomão, ele entendia muito bem esse desejo que bate forte no coração do Senhor, ser conhecido até pelas etnias mais remotas da terra, não é? Isaías, ao profetizar, e eu queria chamar a atenção de vocês, né? A Bíblia e a família. Sim. Então, queria chamar a atenção de vocês e abrirem aí a Bíblia em Isaías, capítulo 49, versículo 1. A gente vai estar vendo alguns versículos. Olha só, a parte 1 do capítulo 49, versículo 1 diz: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. Então, Isaías, ele começa a profetizar sobre Jesus, mas ele chama a atenção não só para Israel, Sim. mas ele chama para todos os povos, não é? No versículo 2 diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Versículo 3. E me disse, tu és o meu servo Israel, por quem hei de ser glorificado. Versículo 4 diz: mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então, nesses versículos aqui, ele apresenta o Senhor Jesus como servo do Senhor. E ele expõe que ele foi escolhido para a salvação de Deus. Sim. E no versículo 5 e 6 diz: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que ele torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até as extremidades da terra. Aleluia. Então, Deus estava preocupado sim em trazer Jesus para o povo de Israel. Isso foi prometido, né? Desde o início, desde Adão e Eva lá no jardim, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, através de Abraão, aquele que seria, através dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E as pessoas dizem: não é Abraão que abençoou. Sim. Não foi Abraão que abençoou, foi Jesus. Sim. Através de Cristo, todas as famílias foram abençoadas. Então, a gente vê aqui que Deus tem uma preocupação realmente em ser conhecido em todas as nações. Uau, então a missão transcultural, né? Ela é de suma importância, porque você, Tati, que foi missionária fora até do país, né? Morou no Peru muitos anos, quase um terço da sua vida, né? Você ficou lá no Peru, e a gente vê que existem lugares mesmo remotos e ilhas e povos que não chegou lá a palavra de Deus ainda. Exatamente. Então, tão importante quanto fazer a missão na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, também é pensar nesses povos que ainda não conhecem Cristo. Quando fala em etnias, fala cada língua que é falada. A gente aqui no Brasil, a gente tem o português, e alguém diz assim: qual o idioma brasileiro? O português. Mas aqui no Brasil a gente tem várias etnias, não é? Entre os nativos, entre os índios que não falam português. Então esses povos necessitam ser alcançados: os ribeirinhos, os sertanejos, não é? Os quilombolas. Sim. Então todas essas etnias, esses povos, eles precisam ser alcançados, e são etnias dentro do próprio país, do nosso próprio país. E isso acontece em vários países do mundo. Então, até que o evangelho seja pregado a todas as nações. Muito bem. Então, você que tem o desejo da missão transcultural, como a gente disse no bloco anterior, vá se preparando, que existe muita gente para ser levada à palavra de Cristo. Exatamente. Mesmo. E muito legal porque a pessoa que se dispõe, né? Todos nós somos chamados para o missionário, mas aquele que se dispõe para a missão transcultural, não existe nenhum glamour nisso, né? Então, exatamente, muitas das vezes as pessoas ficam temerosas, e você mesmo, né, Tati, viveu muitos anos e sabe todas as dificuldades que teve que driblar por amor de Cristo.
E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente se dispõe para fazer algo para Deus por amor a Ele, então você consegue suportar toda essa dificuldade, todos os nãos, as portas que são fechadas, né? As dificuldades de localidade para morar, de falta de recurso. E isso é muito comum, né, entre os missionários. Por isso que é necessário ter convicção. Do chamado. Assim, exatamente, convicção do chamado. Não é a parte de ser chamado para proclamar, mas convicção que Deus lhe quer em outro lugar. Específico. Não, exatamente. Né? Aí seria a questão geográfica, não é? Não o chamado, mas onde Deus lhe quer geograficamente por um período ou pelo resto da vida, né? Mas ter convicção, porque no campo vai ter momentos que é só você e Deus mesmo. E se você não tem convicção, então por isso que muitos voltam com ministérios, dizem assim, que não deu certo, mas que por que essa pessoa não deu certo? Porque foi por emoção. Sim. Né? E obra missionária não é emoção. Muito bem. Obra missionária é convicção. Você tem que estar convicto que Deus te chamou. Se você tem convicção disso, então você vai, não importa, né? Pessoas têm conhecimento de missionários. Eu estava escutando um testemunho de alguém na Coreia do Norte, não é, que é o país que está número 1 em perseguição. Inclusive, um coreano falando, foi o Juliano Son, que é bem conhecido, cantor cristão, e ele falando de testemunhos que ele escuta, que sai da Coreia do Norte, e as pessoas chegam na Coreia do Sul e comentam que, por exemplo, de uma família que foi colocada dentro de um buraco, foi cavado um buraco, e lá na Coreia do Norte não se pode falar de Jesus. E essa família foi colocada dentro de um buraco e os soldados ficaram ao redor e disseram: você tem que negar Jesus, você tem que negar Jesus. E senão eles iam ser enterrados vivos, né? E aí as crianças que estavam, se eu não me engano, eram 3 filhos dos cristãos, não eram nem missionários, e começou a dizer: papai nega Jesus, papai nega Jesus, a gente vai morrer. E a mãe disse que olha para eles e diz assim: não, seu pai não vai negar Jesus, a gente não vai morrer, a gente vai ganhar a vida eterna. E aqueles soldados enterram esses cristãos, e eles que depois se escuta dizer que a vida daqueles cristãos não foi em vão, porque aqueles soldados, vendo esse testemunho, eles se converteram a Cristo. Lindo. Não é? Lindo. Então, o evangelho, por isso que a gente diz, não é só falar. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sei falar, eu não tenho essa desenvoltura para falar de Jesus. Mas a sua vida, inclusive antes de começar a gente estava conversando sobre isso, né? Que às vezes a pessoa sabe até falar muito e fala bem, mas se não tem vida, as palavras não são ouvidas. Então talvez você não saiba falar, mas você sabe viver. Então se você sabe viver, se você está na sua empresa, você às vezes nem precisa falar de Jesus. Você, no seu comportamento, na sua ética, né, mostrando que não é igual aos outros, sendo um melhor funcionário, se portando melhor que qualquer outra pessoa, as pessoas vão dizer: aquela pessoa ali é diferente. Exato. Não é? O que acontece, e a gente escuta testemunhos assim, na escola, não é? O comportamento diferente vai levar outros jovens a querer vir também para Cristo. A criança na escola pequenininha, se é cristão, se sabe se comportar bem, as outras crianças vão observar e: puxa, eu queria ser, por que que você é assim? Aí você vai dizer: eu sou assim porque eu sou cristão, né? Cristo vive em mim. Aí eu gostaria de ser assim, então vamos na minha igreja. Eu não sei falar, mas tem alguém lá que sabe pregar. Vamos no grupo familiar, vamos no grupo infantil. E aí essa pessoa vai escutar de Jesus, mas ela já escutou através das suas ações, através da sua vida. Muito bom. Eu vi um testemunho de um pastor que inclusive veio na nossa igreja, você me ajude se eu estiver contando errado, que me marcou, assim, que era de um irmão que foi fazer missão num determinado lugar muito fechado, e ele chegou também sem dizer que ele estava, né, levando a palavra de Cristo, e ele com a vida dele, ele foi, não sei se você lembra desse testemunho que foi contado, e ele foi vivendo ali no meio daquela comunidade, conseguiu entrar e conquistar a admiração de todos. Aí depois de um certo tempo foram lá, né, e falar assim: a gente veio falar de Jesus porque Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Aí eles disseram: não, nesse não é Jesus não, esse é fulano. E era o próprio irmão, ou seja, foi o missionário David Livingstone. Isso, exatamente, na África, né? Então isso, eu fiquei assim maravilhada com esse testemunho, ou seja, ele com a própria vida dele, com as atitudes dele, representou tão bem Cristo, né? Tão bem Jesus, que
para As eles. pessoas disseram, não, Jesus já passou por aqui. Tá E os aqui. missionários disseram, não, Jesus não passou, Jesus viveu muitos anos atrás, não é possível. Eles, não, mas passou, o nome dele não era, só que o nome dele não era Jesus, era David. Olha só, coisa linda. Então a gente pode viver isso, né? O evangelho de Cristo não é só palavras, é prática, a gente Ações, vive, né? Exatamente. Quem assistiu o círculo de oração ontem, né, e viu o irmão Agivanildo falando justo sobre isso, da prática, do amor, da compaixão. Então o evangelho de Cristo é isso, não é só palavras. Falar, eu sempre digo, falar é muito fácil. Né? Falar é muito fácil. Qualquer pessoa pode chegar e falar, pode estudar a Bíblia e falar, mas viver aquilo que se prega, esse é o grande desafio. Esse é o desafio de todo cristão. E eu digo que o melhor elogio que todos nós, servos de Deus, podemos ganhar, eu vejo Deus em você, né? Exatamente. Eu fico maravilhada quando alguém pergunta assim, você é evangélico? Você... Isso pra mim, assim, eu ganho meu ano todinho. Exatamente, porque eu vejo eu sempre oro, né? eu sempre oro ao Senhor que a gente possa exalar mesmo, né? Assim como disse Paulo, a gente possa exalar o bom cheiro. E no campo missionário, tá até interessante que as pessoas, aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade muito grande de chegar e falar, né? A gente sabe, vamos evangelizar, e a gente senta e chega lá, já chega com a Bíblia na mão, já diz assim, posso orar por você? Se você chegar aí num campo missionário, primeiro que você vai pensar, você é um estrangeiro. Então você vai chegar lá, as pessoas já vão olhar pra você, tipo, quem é esse que tá chegando no meu bairro agora? Na minha rua, chegando na minha porta. Você não vai chegar com a Bíblia e não diga que você não vai andar com a Bíblia. Claro que tem que andar, porque eles têm que ver alguma coisa diferente. Então você vai andar com a sua Bíblia, sim, mas nem sempre você vai encontrar a pessoa em primeira, se de primeira dizer, eu posso fazer uma oração por você? Você vai dizer, nem te conheço, como é que você vai orar por mim? Não é? Então cada cultura tem a sua maneira. Então muitas vezes você tem que ganhar primeiro essa pessoa pela amizade. Né? Então a experiência de muitas vezes de chegar em bairros e andar no bairro e sentar e conversar com as senhoras só com a Bíblia na mão. E escutar, conversa, escutar. E depois saía tranquilamente, continuava orando. Daqui a pouco, na segunda vez, aí já dizemos assim, a pessoa começa a se abrir, né? Não, mas eu estou passando por esse problema na minha família e não sei o quê. Aí você já tem a oportunidade de falar. Mas aí eu posso ler um versículo aqui, você gostaria que fizesse uma oração? Aí sim, aí você vai ganhando, mas você já fez amizade com aquela pessoa. Não é? Então isso é muito importante, é você saber o tempo e fazer amizade no campo missionário em qualquer lugar do mundo. Onde você chegar, a pessoa vai saber que você não é dali. Primeiro, talvez, não, mas isso é se eu chegar na África, eu sou branquinha, todo mundo vai saber na África, que não seja África do Sul, não é? Que você não é de lá. Que eu não sou de lá. Mas se eu chegar na Europa, por exemplo, eu não posso parecer, mas quando eu abrir a boca, mesmo que eu fale o idioma, eles vão perceber que eu não sou dali. Então, de qualquer maneira, eu tenho que ganhar aquela pessoa na amizade. Então, a gente tem que esse saber. Bom relacionamento também com as pessoas, né? Relacionar-se com as pessoas e aí falar de Cristo, não é? Agora também não tem medo, porque de repente vai chegar em países que são muçulmanos, islâmicos, e aí não pode falar de Jesus. E aí vai viver só pelo exemplo? Não, vai ter que encontrar uma maneira de falar de Jesus. Não pode viver se escondendo, porque se você vai para um país como missionário, você tem que falar de Jesus. Com certeza. E o objetivo de estar lá é Exatamente. Então, com a sua vida, mas aí não vai ter que amar a própria vida, não. Vai ter que ir disposto a morrer. Né? Dizendo assim, igreja eu vou, família eu vou, mas não sei se eu volto, mas eu vou. Né? E disposto a proclamar a Cristo. E é o que você disse, é ter convicção, firmeza e perseverança neste trabalho que você deseja realizar. Então, se você deseja ser um missionário, ore ao Senhor, se prepare, busque os conhecimentos, né? Como Tati disse, línguas, primeiro a palavra de Deus, depois línguas estrangeiras, cultura, do seu local de atuação. E se não, como aconteceu com a nossa missionária, ela desejou ir para um país, foi direcionada para outro, o Senhor a usou lá também como um instrumento. Então, muito importante se preparar. Hoje à tarde estávamos conversando e uma coisa que eu disse para ela que às vezes ela troca, ela passou tantos anos fora que às vezes ela não fala espanhol, mistura com português, ou seja, viveu, aprendeu esta cultura há muitos anos, né? Incorporou mesmo. Isso é muito importante. E a gente está no tema de hoje que a gente estamos tratando família e a vocação missionária. Melhor ainda se você que é casado, você e sua esposa, os dois tiverem também o desejo, né, de estar junto, de repente às vezes é um filho. Então que toda a família tenha esse desejo por missões.
Talvez a maioria não vão ser transculturais. Todo mundo Exatamente. que foi chamado e redimido por Cristo do Brasil for para fora, como é que vai ficar nosso país? Né? Então não tem como. Então, para aqueles que são chamados para fora, então há mesmo a necessidade de se preparar, né? Você leu, Tati, em Salmos, né? Que Deus deseja, né, que os povos anunciarem entre as nações a sua glória. Então, este desejo e propósito de Deus de ser adorado pelas nações, né? Então ele vai levar a igreja a propagar esse evangelho a todos os povos, né? Essa afirmação. Exatamente. Essas afirmações que a gente leu no Antigo Testamento, ela tem tudo a ver, se alinha perfeitamente com a grande comissão de Cristo. Sim. Não é? Ou seja, não é algo novo no Novo Testamento. Sim. Em Mateus 28 e versículo 19 diz: entre todas as nações, fazei discípulo de todas as nações. Então, dessa forma, é o imperativo. Não é se você quiser fazer. Não é? Decide. Você tem que fazer. Ao longo da história, então, a gente vai ver que todas as nações devem proclamar, entre todas as nações deve ser proclamado o nome de Cristo. Não é? Esse nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que a gente ama, não é? Que a gente por ama, ele que vai. Por ele que vale a pena viver, não é? Por ele que vale a pena morrer, é por ele que vale a pena estar servindo a Deus. Então, em diversos lugares onde a igreja não consegue ir como uma comunidade, de repente aqui no Brasil a gente pode se espalhar, aqui em Santa Rita a gente está espalhado, né? Nosso pastor tem um cuidado. Sim. Cada nova comunidade aí já comprar terreno, já começar a construir, para que as comunidades conheçam a Cristo através das igrejas que começaram como projetos. Sim. E hoje são igrejas cheias, né? A gente tem o exemplo de Aguiarlândia, a gente tem o exemplo agora há pouco de Carolina, sim, Jardim Carolina, que começou como um projeto e hoje é uma igreja, não é? E que está cheia, está muito bonito. Sim, lá, um conjunto infantil lindo, não é? Então, é onde a igreja não pode chegar. Aqui em Santa Rita, no caso, né, o nosso campo é Santa Rita, a igreja tem que enviar missionários. Exato, então né? Tem que ir. Isso serve para a nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, ou a igreja do Senhor em qualquer lugar do mundo. Aonde a igreja não pode chegar como comunidade, como um grupo, exatamente, vai, no caso, é enviado missionário. E no Brasil se tem esse hábito, muitas igrejas mundiais também, né? De preparar pessoas e enviar para o campo, porque existem locais que precisam mesmo ouvir Cristo, né? Então não tem jeito, os missionários transculturais, eles têm que ir. A gente já deu uma pincelada e eu vou fazer a pergunta, porque eu coloquei aqui, mas Tati já explicou mais ou menos aqui que o perfil, né, transcultural do ministério exige, então, aí um preparo específico? Sim, exige. Deus, ele usa as pessoas, como a gente já falou, né, com pouquíssimo preparo. Ah, mas isso é história, eu já vi um irmão que não sabe nem ler e Deus usou ele. Sim, Deus usa. Deus pode usar. Se a gente for falar nisso, Deus usou a jumenta de Balaão. Sim. Né? Mas só que não é uma coisa que sempre acontece. Você tem que se preparar. E que se use como desculpa para não se preparar. Exatamente. Né? Para não. Não, mas Deus usou. Se ele quiser me usar, vou assim do mesmo jeito que eu tô. No seminário eu escutei, né? Quando fazia teologia, alguém disse assim: mas se Deus usou a jumenta de Balaão, ele vai me usar também. Né? Então não vamos ser extremistas, né? Não é isso. Deus usou porque era o momento, era aquele. Balaão estava indo pelo caminho equivocado, só estava ele a jumenta, sim, Deus utilizou a jumenta. Mas hoje em dia a gente tem escolas de missões, né? A gente já falou dos TEADs. A gente tem campo missionário aqui para ser preparado. A gente tem aí os projetos sociais Cicerolândia, Bebelândia, Aguiarlândia, Carolina. Você não pode dizer, mas eu não posso ir em Cicerolândia, é muito longe. Mas se você mora aqui perto do centro, aqui em Vazia Nova, tem Aguiarlândia e Carolina. Né? Não, eu moro na zona rural, lá no setor 5, como a gente chama, né? Não, mas lá tem Bebelândia. Não é? Então não tem desculpa pra gente não servir a Deus. Na região central temos o Vidal, né? Pois é, aqui no centro a gente tem o Vidal. Então, na verdade, a gente tem que se preparar sim, tem que estudar idiomas. A gente tem que estudar as diferentes visões do mundo, os contextos sociais que o missionário vai enfrentar, que você pode enfrentar no campo missionário, as necessidades, as barreiras que você vai transpor, não é? E tem uma frase que eu achei bem interessante da doutora Francis Popovic, que diz assim: Deus usa tudo aquilo que aprendemos. Então,
o que você tiver a oportunidade de aprender, e se Deus lhe leva ao campo missionário, isso vai ser útil, porque Deus vai utilizar. Né? Se especializar. Exatamente. A gente estava até falando sobre profissões, né, específicas. Por exemplo, o médico, né? Ele é médico aqui, médico fora. Exatamente. Então, aonde ele for, a profissão dele vai ser usada também para a glória de Deus e para anunciar. Né? E nesse contexto que a gente vive, né, atual, áreas da medicina e da educação, por exemplo, são de extrema importância para você que tem o desejo da missão transcultural e sente, né, que o seu chamado, que Deus vai lhe direcionar para isso. É muito importante também que faça cursos superiores, porque eu quero ir amanhã, mas espera aí, o Senhor vai lhe preparar ainda, né? Então, exige esse preparo específico. O Senhor pode usar qualquer um, lógico, né? Dele é o poder e ele faz como quer, na hora que quer. Porém, cabe a nós também fazer a nossa parte, nos especializarmos. Irmã Givanete, ela tem muito isso. Ela estava me dizendo um dia que ela gosta muito de ter um globo, né? Que tem todos os países do mundo, e ali ela catuca ali, né? Aquele país e vai pesquisar daquele país, e eu aprendi pra isso. Orar, né? Orar especificamente também. Para orar, né? Tem um mapa que a própria nossa missionária colocou, né, pra gente aqui num dos ciclos de orações, ali um mapa com 50 países e tem se feito uma campanha de oração por cada um específico. Então a gente vai, esse país que nome estranho, mas peraí, o que tem nesse país? Como que funciona lá? Então é muito bom você que tem o desejo que o Senhor lhe leve às nações, estudar, se especializar. Até uma coisa interessante que você falou sobre as barreiras que vai ser enfrentado lá, né? Eu posso lá, se nesse país se veste dessa maneira e eu chegar lá como visto no Brasil, não vai dar certo. Exatamente, não vai dar certo. E eu queria até abrir um parênteses, porque a gente está falando sobre missões e de repente a gente tem jovens assistindo, tem crianças assistindo, mas de repente tem irmãos aí que estão com 50 anos, mas assim, mas eu já estou com 50 anos, eu não posso servir a Deus, posso fazer mais nada, já estou cansada, eu vou cuidar dos netos. E a gente viu outro dia um testemunho muito interessante, tem um casal lá de São Paulo, que eles sempre tiveram desejo de servir a Deus e não dava porque cuidavam dos filhos, e aí com 50 anos, olha só, 50 anos, vieram se preparar aqui no seminário na Paraíba. Olha. Os filhos casaram, outros estão fazendo universidade, e eles disseram, não, a gente vai doar 10 anos da nossa vida no campo missionário. Que lindo! E eles com 50 anos vieram aqui para João Pessoa, e essa irmã, enquanto os filhos estavam ainda estudando, ela fez enfermagem, estudou enfermagem na universidade, praticou enfermagem no hospital lá em São Paulo, e está servindo a Deus aqui na Paraíba, no sertão. E disse, eu vou servir a Deus, ela e o esposo, durante 10 anos. Então, olha só, você também pode, já cuidou dos filhos, então deixa os filhos cuidar dos netos, vem servir a Deus, se junta aqui no exército. Não coloque desculpa na sua idade, não, nem nos netos. Vamos estudar. Bom, então exige um preparo específico, muito importante a gente ter isso em mente, e sabendo isso, o que deve fazer como vocacionado? Então, como vocacionado, você deve compreender, em primeiro lugar, que Deus lhe deu um dom chamando para o ministério. E uma certeza e isso é uma certeza que vem no coração da pessoa, viu? Isso é pessoal. Sim. Alguém pode dizer assim, eu já escutei alguém dizer assim, mas como foi que Deus te chamou, Tati? Ou seja, você escutou uma voz, Deus falou alguma coisa. Esperar algo muito extraordinário, né? Algo extraordinário. Não, Deus chama numa pregação. Eu lembro que de jovem, ainda ali em Tibiri, adolescente, a gente sempre recebia muitos missionários na igreja e sempre era falado muito de missões, e isso quebrou meu coração, né? E aí eu só escutei Deus dizendo, né? Quem enviarei? Né? Quem enviarei? E sempre, quem gostaria de se doar? Né? E eu lembro que muitos jovens iam na frente e se derramavam diante de Deus e se entregavam a vida deles para servir a Deus. E hoje eu vejo desses jovens, né, como presbíteros, como evangelistas, dirigindo congregações, as esposas em departamento infantil, servindo a Deus e servindo com alegria. Então Deus, ele honra, né, o desejo do nosso coração, desde que seja a vontade dele. Né? E a Bíblia diz que há intentos que o próprio Senhor coloque em nosso coração, né? E talvez você esteja esperando aí uma grande revelação, mas é num culto. A gente teve no ano passado aqui na igreja o evento missionário, né? Que teve a conferência missionária, e teve algumas jovens que me disseram, naquele dia eu senti o meu coração arder por missões. E eu falei, então se prepare.
Aproveite para se preparar, estude bastante e na hora certa, se for da permissão do Senhor, você vai às nações. Sim, né? É isso mesmo. E se a pessoa tem convicção disso, se você sabe que Deus te chamou para o ministério, então busque discernimento de Deus. Busque saber em que área que você vai trabalhar, o próximo passo que você vai dar. E como a gente já falou, né? Se ofereça aí. Ministério, lugar para trabalhar não falta na nossa igreja. Serviço. Às vezes a gente fica dizendo, quem quer, né? Mas aí não deixa a gente perguntar, não. Venha e se ofereça. Se ofereça para servir. Tem espaço, cadeira para todo mundo, né? Exatamente. Servir ao Senhor. Sempre tem. Nós vamos fazer agora a última pergunta. Já estamos partindo aí para o nosso programa na parte final. E eu acho essa pergunta muito boa. Talvez você esteja até pensando nisso, né? Então a gente já aprendeu que todo cristão foi chamado para servir. Então o chamamento aí é geral, é para todos. Mas muitas vezes o cristão tem trabalho, carreira, né? Tem sua profissão e sente que deveria estar no ministério com tempo integral. E aí? E aí? O que é que eu faço? Eu deixo, às vezes, você sente um arder no coração, mas assim, eu vou deixar trabalho, eu vou fazer... Vou largar tudo. Cuidado. Muita calma nesta hora, não agir por emoção, como você já disse. Né? Não é emoção, não. Fazer missões não é emoção. Né? Para depois não ficar frustrado, ter ministério frustrado. Então, é possível que, de fato, Deus tenha lhe chamado numa área específica, ou para ser missionário, ou pastor, ou presbítero, evangélico. Viver integralmente no ministério. Isso é possível. Claro que alguns têm que abandonar realmente e servir a Deus. A renúncia faz parte, exatamente, né? Mas não é todo mundo. Na maioria dos casos, são cristãos que eles deveriam estar envolvidos em algum trabalho dentro da igreja. Deveria estar fazendo obra social, deveria estar em grupo familiar e fica pensando, não, mas Deus me chamou para fora. Então, nessa caminhada que você vai estar fazendo, o cristão, como a gente já falou, né? É ser luz e sal da terra. Então, porque é justo por isso que você sente esse aperto no coração, eu deveria deixar tudo e servir a Cristo. Não, mas e por que você não serve a Cristo na sua empresa? Sim. Por que você não serve a Cristo na sua escola, na sua universidade? Na carreira que você tem, exatamente, na sua profissão, na sala de aula. Tantos professores que a gente tem cristão, Sim. né? E que não aproveitam a oportunidade de falar de Cristo, Sim. dentro da sala de aula. A gente aqui na nossa igreja, você que não sabe, quem é daqui de Santa Rita sabe, mas talvez você não seja daqui, nós temos um trabalho social, assim, né? Um nível bem grande. Em 5 lugares, nesses lugares que a Tati já falou anteriormente. E lá a gente tem, ao todo, hoje, quase 1.400 crianças que são atendidas e adolescentes que são atendidas, onde eles têm alimento, principalmente a palavra de Deus é levada a todas essas crianças e adolescentes. E quando a gente está lá, né, tanto a Tati como eu, nós trabalhamos como voluntários nesse projeto, e uma das coisas que eu sempre repito lá é que esta também é uma forma de fazer missão. Né? Você está levando a palavra de Deus a pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, estão aí vivendo em umas comunidades extremamente carentes. Então, pode ser que você, com sua profissão, um exemplo, você é um médico, um enfermeiro, você pode prestar um serviço ao projeto social. Quem é daqui, por exemplo, a gente está com as portas abertas. Então, você pode servir ao Senhor como um missionário na sua carreira. Exatamente, ou seja, eu vou doar, tem pessoas, né, a própria irmã Joanete, eu creio que essa semana, né, começou a doar tempo dela, né, o tempo, eu não sei onde ela conseguiu o tempo também, né, mas ela conseguiu o tempo também para fazer exames lá, Sim. já médica aposentada, e tantas pessoas com profissões que a gente tem, né, em nosso meio, engenheiros, oftalmologistas, né, fazer exame de criança, dentista, né, inclusive temos uma irmã também que está também voluntária. Como dentista, a gente precisa de pessoas assim. E se você sente, não, mas eu tenho que deixar a minha profissão para fazer isso, mas Deus me chamou. Não, nem sempre. Você pode ser médico, você pode ser trabalhador social, Sim. não é? Mas servir a Deus na sua profissão. Você ser luz, mais uma vez eu digo, ser luz e sal da terra, onde você está. Fazer diferença. Ou seja, você vai matar a fome de alguém. Sim. Não é isso? Às vezes um empresário bem-sucedido que tem recursos, né? Para poder doar alimentos, né? Exatamente. Remédios.
Sim, então existem várias formas. Não, nos projetos, você pode proclamar, tem culto ao ar livre, proclama Jesus no culto ao ar livre, sim. fala de Jesus. O grupo familiar, né? Grupo Dedica familiar, um dia para exatamente. Isso. Não, dedica um dia exatamente para isso. Não é muito corrida. Talvez se você deixar o seu trabalho, você se sinta frustrado. E talvez a sua frustração não seja para deixar o trabalho, seja porque você não está dedicando tempo na obra de Deus, para servir a Deus. Então isso já iria dizer, puxa, eu sou feliz, Deus me deu essa vocação, né? Cada um tem a sua vocação. Sim. Todos somos chamados com vocações específicas. Deus nos dá isso, né? Uns para professores, a própria palavra de Deus diz. Sim. Se você é professor aqui, você vai ser professor lá no Japão. Sim. Se você é mestre aqui, você vai ser mestre na China. Sim. Então, deixa Deus te usar na profissão que Ele te colocou, no lugar que Ele te colocou. Tem uma frase que diz assim, onde você for plantado, floresça. Floresça. Né? Então, deixa Deus te usar onde você estiver. Não fique esperando alguma coisa, né? Extraordinária, exatamente, acontecer, mas leve a sua profissão para a glória de Deus. E a gente foi criado para isso, né? No início a gente falou, todos fomos criados para a glória de Deus, fomos chamados para glorificar a Deus. Então glorifique a Deus com a sua profissão, glorifique a Deus onde você estiver. E aí a luz de Cristo vai brilhar e muitos vão se converter. Ai, que maravilha. Eu ouvi de uma jovem no mês passado, ela me disse assim, tia Tati, ela está fazendo um determinado curso, e ela já me disse que quando concluir esse curso, ela vai iniciar um novo, porque ela quer usar esse curso para aplicar na igreja em obras sociais. Eu achei isso lindo. Então, você também que é jovem, que está nos assistindo, ou você que vai ingressar na faculdade ou já está, você também pode agregar, né, a sua profissão para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Então, é o que você deve pensar? Minha profissão para glorificar o nome do Senhor, para levar a palavra de Jesus aonde eu estiver inserido. Se você é chamado para os transculturais, maravilha, se especialize e vá. Exatamente. E a gente está aqui orando. Agora, se o Senhor lhe chamou para ficar aqui e para fazer a obra aqui no seu país, na sua cidade, na sua comunidade, então faça com excelência também, sem se frustrar, porque, né, a missionária Tati, ela já conversou comigo várias vezes sobre isso. Eu pensava numa coisa e Deus me direcionou para outra e foi feito o trabalho com excelência assim mesmo. A gente vai ouvir um louvor e esse louvor, Tati vai louvar. Então ela vai louvar, vai falar um louvor em outros idiomas também, né, Tati? A gente vai cantar em espanhol, em inglês e em português. Olha, então, assiste com a gente agora esse louvor, ela vai correr para lá, junto do pessoal, para louvar ao Senhor agora, no nome de Jesus. Te amo, Dios. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan yo cantaré de la bondad de Dios. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Estamos de volta com o programa A Bíblia Família, depois desse belo louvor. Eu acho muito lindo quando se canta louvor em outras línguas. Eu gosto muito, acho lindo. E a gente aprende, né? E o programa está chegando ao fim, com muita tristeza, porque estava muito bom. Espero que você que está nos assistindo tenha absorvido todos estes ensinamentos, aprendido com todas essas perguntas respondidas pela nossa querida irmã missionária Tatiana. E que você esteja sempre em comunhão com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, para descobrir especificamente aquilo que o Senhor tem para você. E lembre-se, né, que o Senhor vai ter um trabalho diferente para cada um. Então, que Deus abençoe você e sua família. Irmã Tati, suas considerações finais. Amém. Então, quero só ler um versículo, que foi o versículo que assim me despertou e que eu escutei a voz de Deus. É Isaías capítulo 6 e o versículo 8, que diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu espero que a sua resposta seja a mesma de Isaías, seja a mesma da minha. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que Deus possa estar falando ao seu coração, que você não espere alguma coisa extraordinária acontecer para servir a Cristo, mas sirva a Ele aqui. Se você tem desejo de servir além, comece servindo aqui e Deus vai utilizar a sua vida para a glória dEle. Nunca para a sua glória, mas para a glória dEle. Tudo é por Ele, né? Romanos 11:36. É para Ele, é por causa dEle, a glória é dEle. Estamos aqui por Ele. Então, que o Senhor abençoe sua vida. Família missionária, todos nós somos missionários, aprendemos hoje, Amém. Né, Tati? É verdade. Glória a Deus. Então, obrigada, minha xará, irmã Tati. A gente sempre aqui na igreja tem uma confusão de Tati 1, Tati 2. Então, alegria ter você aqui. Parabéns pelo seu aniversário, que o Senhor lhe abençoe, lhe dando saúde e força para continuar. É uma honra estar aqui no programa com você. E mais vezes você será convidada. Tenho certeza que você também, do outro lado, gostou muito da presença da nossa querida irmã Tati. Deus abençoe. Quero convidá-la para fazer uma oração. E só lembrando, nossa programação no YouTube, ativa lá o sininho, que aí toda vez que um programa da igreja for ao ar, seu celular, o computador vai ser avisado e você pode acompanhar. Nós temos o culto de ensino nas terças-feiras, ensino da palavra de Deus, culto de adoração nos domingos. Temos o programa Kids, o culto Kids também, que sai de 15 em 15 dias, né? Nossa querida irmã Tati é a diretora aí desse programa. De 15 em 15 dias tem o culto Kids nas quintas-feiras e os programas da igreja que se seguem, ciclo de oração online toda quinta-feira às 3 horas. Então, palavra de Deus para nos edificar, tem bastante aí através da rede social. Se você não pode estar presente, nos acompanhe, tá bom? E, como eu disse no começo, espalhe aí para todo mundo, para que a palavra de Deus possa ser alcançada. Muito obrigada pela sua companhia. Irmã Tati vai orar e a gente agradece a Deus por tudo. Amém. E aí eu vejo às vezes no programa que tem pessoas que falam, né, em espanhol, que escrevem, na verdade não falam, mas que escrevem em espanhol. Então a gente sabe que aí o programa está sendo transmitido aí para pessoas de
de habla latina. Que Então, lindo. eu quero mandar um saludo para todos, que Deus nos bendiga e que vocês sejam grandemente bendecidos por la palavra de Deus. E vocês podem quedar sabendo que sempre estamos orando por vocês, porque aqui na igreja nós oramos por todas as nações da terra. Então, sintam-se abraçados e bendecidos por nós nesta noite. Está bem? Lindo. Então, vamos orar agora. Padre amado e santo, nós te amamos, Senhor. Sim, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse programa, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui falando de missões para quem esteja escutando. Senhor, que seja aqui no Brasil, que seja em qualquer outro lugar do mundo, Senhor, temos a oportunidade de não falar só entre quatro paredes, mas de alcançar várias nações da terra. Pai, quem estiver escutando, Senhor, que seja brasileiro, ou que Senhor, fale português porque é de outro país, que fala esse idioma, Senhor, que a Tua palavra esteja alcançando, Senhor, despertando para vocação missionária. Senhor, que todos nós tenhamos, Senhor, essa sensibilidade de escutar a Tua voz, Senhor, e que tudo que nós venhamos a fazer, Senhor, seja para a glória de Teu nome, para a redundância, Senhor, de Teu nome exaltado entre as nações, como dizem toda a Tua palavra, que Teu nome seja engrandecido, seja louvado, que todos os povos da terra Te conheçam, Senhor. As nossas vidas estão aqui, Senhor. Estamos aqui para servir-te e para fazer a Tua vontade, Pai. Usa as crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões, Senhor, que possam estar louvando o Teu nome, Senhor. E que a sua vida não seja só de palavras, mas sejam de atitudes, e que essas atitudes glorifiquem o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos mandar um abraço para o nosso querido pastor Djalma, sua esposa, irmã Givanete, muito amada por nós. Deus abençoe vocês pela oportunidade que tem nos aberto as portas para que a palavra do Senhor possa alcançar aí outras nações. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, querendo Deus.